Então, como é que foi o seu processo de seleção nesses estágios? Gostaria que tu contasse aqui. Bom, eu vou assim, na minha primeira experiência profissional, foi uma entrevista assim coletiva, praticamente eles chamaram várias pessoas e a gente teve que cada um se apresentar, falar um pouco do que a gente fazia, o que a gente tinha feito até aquele momento. Depois tivemos uma provinha assim para ver se a gente sabia o básico de informática, né? Porque a gente teria que atuar como suporte técnico, então alguma coisa tinha que saber. E depois também, como a minha vaga era uma vaga bilíngue, então eu poderia atender pessoas que falassem outras línguas, que no caso era inglês, eu tive também uma prova oral de inglês. E então, assim, mas foi bem tranquilo, assim, as pessoas que estavam fazendo entrevista deixaram a gente bem confortável. Só que eu tive aquele friozinho na barriga, principalmente porque era meu primeiro emprego, né, que eu tava tentando. Já na segunda experiência que eu tive, que foi o lugar que eu passei mais tempo até agora, né, foi um pouco complicadinho, assim, porque teve um teste técnico e até depois eu passar meu Instagram pra vocês, eu tenho um vídeo que eu falo certinho a história toda, né? E que daí eu conto com mais detalhes. Mas além de uma entrevista rápida sobre também quem era eu, o que eu fazia e tal, eu tive que fazer esse teste. Só que eu fui pra lá sem saber de nada. Tipo assim, eu não sabia nada de Android, eu não sabia o que era XML, eu não sabia de Java direito, eu não sabia nada, nada, nada. Então eu cheguei, ainda eu sentei assim na frente, era um iMac que eu ia usar, eu não sabia mexer no iMac, então eu já comecei a desesperar aí, né? Mas eu pensei, tipo, não, eu tô aqui, agora eu vou tentar fazer, vai dar certo. E eu fiquei lá. O teste tinha 3 níveis, então um era só fazer uma telinha, depois ia aumentando assim a complexidade. Eu só fiz o primeiro nível. Só que eu fiquei lá, tipo, eu pensei, eu não vou sair daqui até eu conseguir fazer esse negócio mesmo que eu não saiba fazer. E eu poderia usar, por exemplo, o Google para fazer pesquisa e tudo mais, então eu pesquisei assim na hora o que eu podia fazer, né, para aquele teste. E o primeiro nível eu entreguei. É claro que depois, conversando assim com o meu ex-chefe, com o pessoal lá, eles falaram, né, tipo, o seu teste não foi o melhor. Mas eu fiquei lá, assim, tipo, eu tive muita persistência, sabe? Eu fiquei lá tentando, eu fiquei horas, eu passei quase, acho que mais de 2 horas, se não me engano, tentando fazer. Ou quase 2, não me lembro direito. E então, assim, eles terem visto isso, essa minha vontade, sabe, de aprender, de tentar entregar, contou muito na hora. Então, foi muito importante. E já na terceira experiência, foi um pouco diferente porque eu tenho essa página no Instagram, né, que depois eu vou falar aqui direito. E eu falava bastante da minha experiência lá, eu produzi alguns conteúdos e tudo mais. E as pessoas que são da empresa que eu tô hoje, elas me seguiam lá. Porque daí isso entra na faculdade também, que a minha faculdade ela é parceira dessa empresa. Então eles sempre iam fazer palestra e tudo mais e eu me apresentava para eles, né? Eu conversava com o pessoal da empresa. E tem uma colega de trabalho lá também, que eu já conheci ela antes. Então foi mais por networking que eu consegui essa última vaga. Porque daí eles me acompanharam nesse Instagram, eu comentei que eu tava, tipo, um pouco desanimada, que eu tinha tido que sair do meu último emprego. E daí eles vieram falar comigo, falando, tipo, não desanima não, a gente tem vaga aqui, então a gente vai abrir essa vaga, você se aplica e daí você entra no nosso time e você volta ativa aí pra não parar e não desanimar, né? Então foram esses 3 os processos que eu tive. Eu confesso, assim, que um pouco de, eu não diria sorte, mas algumas coisas, alguns passos que eu tive, assim, foram diferentes do normal, né? Que eu diria que seria o processo seletivo certinho, assim. Mas isso porque também eu dou muito, assim, eu
Eu Se me solta. faço presente, isso, eu me faço presente para as pessoas lembrarem de mim, sabe? Para saberem que eu tô ali, que eu existo, que se tiver vaga eu estarei disposta. Então, eu acho que isso é importante também, além da sua experiência, assim, experiência não, do seu, do Seu que você currículo. isso, da sua parte técnica, isso que eu queria dizer. Tu acha que justamente esse tipo, de se esforçar mais tanto você estando num estágio ou dentro de uma empresa, você fazer aquele pouquinho a mais, tu acha que vale muito a pena? Ou só você ficar na mesmice? Não, vou fazer só o que estão me pedindo. Eu acho que vale, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes tem que ver até quanto que vale a pena, Uhum. sabe? Às vezes você esse a mais, eu acho que assim, antes de você entrar para um estágio, por exemplo, sim, você deve tentar se destacar, sabe? Até porque é, no estágio as pessoas são mais cruas, né? Assim, tem pouca experiência ou ainda tá meio perdido e você fazer aquele esforço a mais vai te destacar e talvez é o que determine se você consegue a vaga ou não. Agora, eu acho que, por exemplo, dentro de você já, quando você já está contratado, você tem sim que mostrar, tipo, fazer o seu melhor, mostrar que você está disposto, mas tem que tomar cuidado para você também não acabar se sobrecarregando e fazendo coisas muito a mais, muito além daquilo que você é designado para fazer, sabe? Tanto em questão de que normalmente você trabalha em um time, então tem outras pessoas que estão ali para fazer também, quanto em questão, assim, tipo, até de saúde mental, sabe? Eu bato muito nessa tecla porque eu tive muitos problemas de ansiedade e tudo mais. Eu acho que é uma área que muitas pessoas desenvolvem problemas psicológicos. Até questão, assim, tipo, de burnout, sabe? Da pessoa realmente ficar doente. Então, eu acho que esforço é bom, mas tem que tomar cuidado também com o quanto que você tá botando ali de Empenho. esforço. Tu disse que na entrevista do Android tu ainda não sabia Android, né? Tu se sentiu Exato. insegura quando tu recebeu a notícia que a vaga era tua? Sim, eu acho que, na verdade, primeiramente fiquei surpresa, né? Justamente porque eu não sabia de nada. E só que sim, eu fiquei bem segura, mas ao mesmo tempo, quando eu conversei com as pessoas, né, com o meu ex-chefe, com o pessoal do time lá, eles me passaram muita segurança. Eles chegaram, falaram pra mim que tudo bem. Eles realmente queriam alguém que soubesse menos, porque eles queriam alguém com menos vício, né, de vindo de outras empresas e tudo mais. Então eles queriam tipo educar alguém lá dentro. Então, eu acho que assim, a empresa que você tá, né, startup, enfim, eles são responsáveis também por passar um pouco essa segurança para você. Até porque você, como um estagiário, não é sua obrigação saber de muitas coisas, né? Você tá lá realmente para aprender. Então, sim, eu fiquei insegura, mas desde o começo me passaram muita segurança. Então, às vezes eu ficava assim, nossa, não sei se eu consigo fazer. Mas era um lugar que sempre me ajudou muito. As pessoas sempre estiveram dispostas quando eu tinha muitas dúvidas, quando eu achava que eu não fosse conseguir entregar. Então, eu tive sim insegurança, mas o lugar me ajudou bastante.